Fala pessoal, Sargento Trader aqui. Eu espero que vocês estejam bem e sejam bem-vindos ao talvez possível novo quadro do canal, onde a gente vai estar fazendo um giro de notícias, né? E interpretando tentando interpretar como que isso afetou no gráfico, né? É diferente do trader tranquilão, onde a gente analisa o mercado como um todo, tanto em âmbito gráfico e etc, e mostra as operações. Aqui a gente só vai fazer um giro de notícias e ver como que as notícias impactaram no gráfico, né? Porque muitas pessoas não entendem de análise fundamentalista, tem gente que não sabe, acha que até que atrapalha, mas no final das contas, gente, o que movimenta o preço são os dados, melhor dizendo, né? O ativo ele precisa de valor para ele se movimentar para cima, para baixo ou para ele ficar lateral, né? Se ele não tiver sem valor nenhum, ele fica lateral, né? Mas a partir do momento que tem alguma notícia, algum fato que agregue ou diminua o valor daquele ativo, a gente precisa estar olhando as notícias para ter uma noção disso, para a gente tomar as nossas decisões, ok? Então esse quadro, giro de notícias, é para a gente estar interpretando as notícias, linkando uma coisa a outra, para que a gente possa tentar entender o cenário das economias que geralmente a gente negocia, né? Americana, europeia, britânica, japonesa e etc. Ok? Então, vamos olhar as notícias de hoje, né? A gente já teve notícias bem relevantes hoje, né? Logo na abertura da sessão de Londres, a gente já teve aqui uma notícia não muito boa. Essa notícia para mim não importa, rendimento mensal médio. O que eu gosto de olhar é os indicadores de emprego e etc. E aqui a gente já teve uma notícia péssima para o Reino Unido, né? A variação de número de desempregados em outubro no Reino Unido aumentou, né? O mercado estava esperando 24 mil, mas ele acabou divulgando 33 mil desempregados no Reino Unido. Isso é por conta do Brexit, né? Porque o pedido de encomendas à indústria britânica não tem chamado muita atenção, justamente porque muitas empresas, muitos investidores também estão confusos e céticos quanto ao futuro da economia britânica por conta do Brexit, né? Tanto com acordo ou sem, ainda assim, a mídia está ressaltando muitos impactos do primeiro momento, né? Que a saída do Reino Unido da União Europeia vai trazer, né? Então, a indústria britânica está sofrendo muito por conta disso, né? E a gente já vê aqui logo é, na abertura da sessão de Londres uma notícia não muito boa, né? Porque quanto maior desempregado, mais desempregados, menos poder de compra por parte na mão da população e menos dinheiro circulando na economia. Então isso não é nada bom, né? E se a gente vir aqui para o gráfico, a gente já tem aqui na abertura de Londres, a abertura de Londres, o mercado reagindo a essa notícia. Aqui no gráfico de uma hora, a gente já vê uma queda bem acentuada, né? Aqui, logo na abertura, né? E também uma perda de suporte no dia anterior, né? Então a gente tinha aqui a Libra em alta, né? A Libra tinha apresentado aqui para gente uma mínima, né? Tanto que ela tentou ainda continuar subindo aqui frente ao dólar, né? Só que por conta da notícia de hoje, né? A Libra já despencou aí, né? E não foi muito bom porque acabou perdendo o nível de suporte, o que talvez me leva a crer que em âmbito gráfico a Libra ela pode, a depender ainda do que o Trump vai falar hoje, porque hoje às 14 horas tem discurso do Donald Trump, e eu não sei o que ele vai falar, o mercado todo está esperando isso, mas se a Libra continuar esse movimento de queda, o que pode acontecer é chegar aqui mais ou menos em 1,28 ou até nos piores dos casos em 1,27, tá? Quem sabe ela possa estar tentando retomar a força de compra aqui, mas por enquanto que a gente vê com a notícia é um impacto negativo para a Libra e uma perda de suporte, né? E ainda mais ainda eu acredito numa queda se ela conseguir
se os vendedores conseguirem ultrapassar essa mínima aqui. Se conseguir, aí eu acredito que eles podem chegar em 1,28 ou 1,27. Acho bem provável, mas a intenção não é ficar passando call nem nada, mas é uma notícia que envolve indicador de emprego, né? É uma notícia importante e que talvez possa ser até o motivo de um possível pullback aqui, ó. Porque querendo ou não, a Libra conseguiu romper esse nível aqui, essa LTB, né? Então pode chegar sim a 1,28, influenciado pela notícia de hoje, para tentar fazer o pullback aí e tentar retomar força frente ao dólar, né? É uma possibilidade, mas a gente não sabe o que o mercado vai fazer. O que a gente está vendo aqui é só o impacto que a notícia teve, tá? Então, olhando a Libra, essa é uma notícia muito boa, né? O engraçado é que a notícia aqui, variação de número de desempregados aumentou, só que quando a gente vai ver aqui a taxa de desemprego, não teve uma alteração muito grande, né? Está aqui acima das expectativas do mercado, só que o mercado estava esperando 3,9, ou seja, a mesma coisa do que antes, né? Só que o mercado ele acabou apresentando um percentual de 0,1% a menos. Então não é uma coisa lá muito boa, né? Se fosse 1% a menos, seria uma coisa interessante, mas não foi uma coisa que agradou bastante, né? Mesmo que esteja mostrando aqui melhor do que o esperado. Não teve uma diferença percentual muito grande do que já vinha registrando. Então, cenário de venda por enquanto para a Libra hoje, né? Pelo menos na abertura do mercado, né? Esse candle aqui foi muito direcional, esse rompimento de suporte também foi relevante, porque era a mínima do dia anterior, então o mercado já está com um novo fundo aí apresentando, caracterizando aí uma tendência de queda, né? Então é isso que a gente tem para a Libra por enquanto, tá? A gente teve umas notícias importantes aqui também para o euro, agora de manhã, tá? E foram notícias, no meu ponto de vista, muito boas, tá? Porque a gente vê que a percepção econômica da Alemanha, né? O mercado estava esperando um negativo de 13,2, porém o que foi divulgado foi uma diferença gritante de 2,1. Então isso é uma notícia muito boa, é uma diferença muito grande do que o mercado estava esperando, ainda em âmbito negativo, ok. Porém, isso é uma notícia boa, porque isso mostra que a Alemanha ela está aí sim se esforçando para sair da situação que ela está. Inclusive, tem até uma notícia que eu estava olhando aqui em outro site que eu costumo olhar, que é o Money Times, né? Que realmente os europeus eles estão se dedicando para sair dessa situação que eles estão. Né? Que vocês bem sabem, muitas pessoas falando de recessão, muita gente falando disso e daquilo, mas a gente vê aqui que eles estão até se prevenindo de qualquer tipo de situação desagradável. Né? Então aqui a gente já vê uma notícia que é de ontem, se eu não me engano, no finalzinho do dia de ontem, mas mostrando aqui a dedicação dos europeus, né? Que eles colocaram uma especialista em bolhas, né? Essa notícia de ontem, e a fonte é da Bloomberg, né? Foi via Money Times, mas a fonte é Bloomberg. E a notícia diz o seguinte: especialista em bolhas de ativos é nomeada para o Conselho do Banco Central Europeu. Ou seja, eles estão realmente se preocupando com cenários, eles estão tentando identificar onde que neste momento a zona do euro pode estar enfrentando situações difíceis de reverter já com as medidas que eles já estão tomando. Né? Vocês sabem que eles estão fazendo estímulos, incentivo fiscal para cá, incentivo fiscal para lá, só que eles ainda estão reforçando o elenco do BCE para que eles possam se prevenir de qualquer coisa que venha acontecer aí ao longo desse esforço, desse empenho que eles estão fazendo, porque o FMI, inclusive, cobrou algumas atitudes a mais, algumas não, cobrou mesmo dos europeus atitudes para que eles voltassem a aquecer a economia. Só que eles não estão pensando só em aquecer, eles também estão pensando no que pode dar errado. Então isso é uma coisa boa para o mercado, isso simboliza que eles estão realmente se empenhando para sair dessa situação, né? E aqui
E aqui a notícia já começa dizendo, né, a próxima diretora do Banco Central Europeu chega com um extenso portfólio de pesquisas sobre como os sistemas financeiros ao longo da história lidaram com guerras, bolhas e hiperinflação. Então é uma pessoa que tem um currículo bom, um histórico bom aí, né, e que pode estar trazendo uma seriedade aos olhos dos investidores, né? Por exemplo, vou deixar meu dinheiro aqui porque eu sei que eles estão realmente preocupados com a situação econômica, certo? E aí a gente vê aqui uma notícia importante, né, de que os europeus estão se preocupando realmente com a economia deles para sair dessa nhaca que eles ficaram. E logo em seguida a gente vê uma notícia de percepção econômica da Alemanha, que é a economia que mais chama atenção na zona do euro, né, mostrando uma percepção econômica interessante aos olhos dos investidores, e também a gente vê uma percepção da zona do euro muito boa, ou seja, o mercado estava esperando um negativo de zero, aliás, de 11,5, só que o que foi divulgado na percepção econômica da zona do euro de novembro, ou seja, desse mês, ou seja, como que os investidores estão olhando para a zona do euro, ela foi de menos 1,0, que é muito acima, eu posso dizer, do que o mercado estava esperando, né? Melhor do que o mercado estava esperando, ainda em negativo, porém é uma coisa importante de se ressaltar. E quando a gente vem para o gráfico, acabou de sair uma notícia boa para o dólar, né? Deixa eu até mostrar aqui, a notícia acabou de sair enquanto eu estava falando, né? Saiu uma notícia aqui, ó, otimismo entre pequenas empresas, né, que é uma coisa importante, porque querendo ou não, pequenas empresas elas acabam gerando empregos, querendo ou não, né, só que não foi um dado assim muito, assim, nossa, que coisa impressionante, mas já é uma primeira notícia boa para o dólar hoje, né. Mas indo lá para o gráfico para falar do euro, o mercado até que acabou recebendo a notícia bem, só que se. Por que eu digo bem? Porque quando a notícia saiu, ele fez esse candle aqui. A gente teve uma rejeição gráfica aqui, né? E logo em seguida a gente teve um engolfo, simbolizando aí um possível movimento de alta. Porém, como foi negativo ainda, né, e existem outras coisas em torno do euro ainda, não foi uma coisa assim que agradou tanto o mercado a ponto de a gente ver uma possível reversão de tendência, né? Mas o euro ele continua em queda, independente das notícias, ele continua em queda frente ao dólar, né? Ainda influenciado pela China, né? A China, ela inclusive, eu coloquei até uma notícia aqui, eu separei uma notícia da China. O pau que bate na China bate nos europeus também, porque eles têm laços comerciais bem fortes e não é muito. O euro ele ainda está sofrendo com qualquer coisa que venha da China. Assim como a Austrália. Se sair um dado ruim da China, a Austrália sofre com isso, né? Porque ela tem laços comerciais bem fortes com os chineses, então qualquer notícia que venha a ser ruim para a China é ruim para a Austrália também. Assim como uma notícia que é ruim para o dólar, às vezes americano, pode ser ruim para o dólar canadense, porque eles estão interligados comercialmente, né? E aqui a gente vê uma notícia, por exemplo, dos chineses, que eles estão tentando impulsionar os empréstimos bancários e reduzir custos de financiamento há mais de um ano, especialmente para empresas menores e privadas que geram uma parcela considerável do crescimento econômico e do emprego no país. Prestar atenção aqui nessa parte, crescimento econômico e do emprego do país. Então, se essa estratégia deles não funcionar, talvez as projeções futuras não sejam muito boas, muito interessantes para os chineses e que agrade os investidores. E isso pode afetar diretamente, por exemplo, não diretamente, mas pode afetar a Europa pelos laços comerciais e também os australianos, tá? Mas como foca aqui são os europeus aí, ó, ainda influenciado por dados da China, né? E ainda por ter saído uma notícia interessante hoje, mas por ainda estar no negativo, a gente vê que o euro ele continua aí, ó, perdendo valor frente ao dólar. Inclusive, isso aqui é um engolfo, né? É praticamente um engolfo.
de baixa, então a gente tem que ficar bem cético quanto ao euro por enquanto. Se ele acabar fechando abaixo desse suporte, talvez ele continue caindo aí, eu não sei até onde, mas por esse engolfo, pelas notícias de hoje e ainda pela influência da China com os europeus, a gente tem que ficar ligado aí com isso daí, tá? Ó, tá perdendo aqui, já chegou no nível de suporte, talvez rejeite para tentar subir, mas a gente vê o euro ainda se desvalorizando frente ao dólar americano, ok? Por enquanto é isso, né? As notícias que saíram. Esse aqui é só um quadro, eu diria, é um episódio beta. É vocês que vão dizer pra gente se vocês querem que a gente continue fazendo isso ou não. Porque a ideia com isso é que a gente mostre os impactos que isso tem no gráfico, né? As notícias são importantes para que a gente possa filtrar as nossas decisões, tanto de day trade quanto swing trade, para a tomada de decisão, tá? E para terminar o quadro de hoje, né, que a intenção é não ficar muito longo, vamos falar de uma notícia que saiu na sessão de Sydney, ou seja, na sessão de ontem, sessões onde eu gosto de negociar mais dólar australiano e neozelandês, porque ontem saíram notícias importantes e que hoje também a gente tem que ficar de olho, eu já vou explicar o porquê, na sessão de Sydney, para quem gosta de operar dólar australiano e neozelandês. Ontem à noite saiu, aliás, um dos 4 maiores bancos da Austrália divulgaram o índice de confiança empresarial de lá, né? E o do mês de outubro houve um aumento de 2 pontos, né? Que é muito bom porque em setembro ficou zerado. E isso daqui é muito importante porque eles pegam, se eu não me engano, mais de 200, 150, 200 ou 300 empresas. Vamos até conferir aqui. E o NAB é um dos maiores, é um dos 4 bancos mais importantes da Austrália. Então qualquer dado divulgado que seja pelo NAB é importante da gente estar checando, tá? E eles olham aqui, ó, cerca de 350 empresas. É um levantamento de 350 empresas no mês de outubro houve um aumento de 2 pontos, o que significa mais investimentos por parte das empresas e que, dependendo do que a Nova Zelândia vai fazer com a taxa de juros hoje à noite, né, porque hoje eles vão divulgar a decisão da política monetária e existe uma probabilidade deles reduzirem a taxa de juros para 0,75, né, porque eles estão com uma taxa de juros de 1%, né, a Nova Zelândia. E também ontem saiu uma notícia sobre a Nova Zelândia, sobre a inflação. E o mercado estava esperando 1,9, só que o dado divulgado pela Nova Zelândia foi de 1,8, ou seja, abaixo das expectativas do mercado. E aí, quando a gente vem aqui para o gráfico, né, vamos olhar aqui o AudiNZD, o que a gente vê aqui? Isso daqui foi quando saiu a notícia ontem, tá? Esse candle gigante aí foi quando saiu a notícia sobre o índice de confiança empresarial, tá? Esse candle aqui gigantesco foi a notícia. Agora, não foi um candle numa região qualquer, tá? Foi um candle numa região de extremidade de baixa inferior, uma parte inferior desse canal de alta, né? Foi um candle muito grande, né? Que já chegou inclusive até no nível de suporte aqui que o mercado tinha rompido. A plataforma está travando hoje, que é uma maravilha. Mas esse candle aí só apareceu, ele nasceu por conta dessa notícia, porque isso traz uma noção de que mais investimentos estão vindo. Aliás, foram executados na Austrália em outubro, né? E o que pode acontecer hoje à noite é que o que pode acontecer hoje à noite pode influenciar numa possível continuação de alta do dólar australiano frente ao neozelandês, porque o Banco Central da Nova Zelândia está pensando em reduzir, como eu falei, a taxa de juros para 0,75 pontos percentuais.
E empresário, ele tem um pensamento muito simples: ou eu deixo o dinheiro no governo para receber os juros semestrais, ou então eu deixo o meu dinheiro investido em negócios, pensando em rentabilizar o meu dinheiro investindo em alguma ideia, algum negócio que possa ser lucrativo. Então, se reduzirem a taxa de juros, eu acredito, se a Nova Zelândia fizer a redução mesmo na taxa de juros, eu acredito que o dólar australiano ele pode continuar, tanto pelo gráfico e tanto pelo fundamento, a continuar essa valorização. E eu acredito que ele pode estar chegando aí mais ou menos a 1,08, mas eu preciso ver. Aqui, ó, 1,0880. E também, é, essa, ressaltando um ponto sobre a política monetária da Nova Zelândia, o governo da Nova Zelândia já vinha ressaltando que só o setor de construção, se eu não me engano, estava sustentando a economia, que o governo teria que tomar algumas medidas para movimentar, aquecer a economia, bater a meta de inflação, e também pensando aí no índice de emprego da Nova Zelândia. Então, isso daí, caso isso, eu acredito que o presidente do Banco Central da Nova Zelândia ele pode tocar nesses pontos hoje à noite. Então, é uma coisa que a gente tem que ficar ligado. Por enquanto, a gente já tem uma mínima aqui, né? A gente já tem a mínima do dia nessa região aqui. Eu já tracei, mas a plataforma está travando horrores. Eu não sei porquê, talvez é porque esteja muita coisa aberta, mas aqui a gente já tem a mínima do dia, pelo menos, né? Mas eu acredito que por este candle aqui, gigante, e, pelos fatos que estão ocorrendo entre Austrália e Nova Zelândia, eu acredito que se houver uma redução, o dólar australiano pode continuar se valorizando aí, ok? Então esse foi o vídeo de hoje, ele foi um vídeo assim de demonstração. Se vocês gostaram, se vocês acham que tem que ter mais disso, coloque nos comentários, porque a gente vai estar pensando em fazer isso pelo menos uma vez por semana, ok? Para que vocês possam entender como que faz uma análise fundamentalista e como que vocês podem estar aprimorando isso no dia a dia de vocês e nas operações, ok? Então vou ficando por aqui, um forte abraço, sabe? Eu queria lembrar vocês que a semana que vem, dia 19, eu vou estar ministrando mais um webinar com a corretora TickMill, então eu vou deixar o link na descrição aqui para você garantir sua vaga. Também, aliás, são dois webinars, no dia 19 e no dia 26. São dois webinars falando sobre duas estratégias de negociação, onde a gente pode estar encontrando pontos de inflexão com o indicador técnico e também entendendo melhor qual o conceito da operação Naked Trade, que é uma modalidade de negociação que eu utilizo e que é basicamente usando um gráfico limpo. Tá? Então, o webinar é gratuito, vou estar deixando o link aqui na descrição. E os links das nossas redes sociais também vai estar aqui na descrição. E também, caso você queira saber se a gente tem algum curso, alguma coisa do tipo, o link vai estar aqui na descrição também, ok? Então, forte abraço e até o próximo vídeo.